Oi, meus amores, tudo bem, galera da SP7? Como é que vocês estão? Seguinte, na aula de hoje nós vamos ver dois temas que são importantes para a gente dentro de trigonometria, né? Que é a redução ao primeiro quadrante e depois a relação fundamental e as suas derivadas. Então fiquem atentos aí, qualquer dúvida vocês podem me chamar, me procurar, tá? E também não se esqueçam de toda semana tá tendo um plantão. Essa semana eu não consegui fazer de segunda, foi na quarta, né? Foi hoje antes dessa aula, né? Então, só lembrando que toda semana tá tendo um plantãozinho aí, então fiquem atentos. Redução ao primeiro quadrante, galera, é escrever o seno, cosseno, as razões trigonométricas de arcos que estão no segundo, terceiro, quarto quadrante em relação ao arco do primeiro quadrante. Então vamos imaginar aqui que no primeiro quadrante eu tenha o arco X, para vocês entenderem. Então, ó, eu sei que se eu pego aqui, esse segmento aqui vai representar o cosseno de X, que essa retinha é a retinha do cosseno. E aqui é a mesma coisa, tá bom? Esse segmento aqui vai representar o seno dele, seno de X. Beleza? Então eu vou ter aqui ó, o seno e o cosseno do X. E a ideia da redução ao primeiro quadrante é pegar os arcos, como eu disse, que estão no segundo, no terceiro e no quarto, que são os simétricos dele, por exemplo, e escrever em função do X. Então, se eu pego aqui o primeiro arco, que seria esse arco aqui, no segundo quadrante, que a gente já aprendeu a mexer com ele, esse cara aqui seria quem? Qual é o simétrico do X? Esse seria o π menos x, né? Que aí eu lembro que aqui é o π, vamos colocar todo mundo? Aqui é o π sobre 2, aqui é a origem, né? Então eu estou no sentido anti-horário. Esse carinha aqui é o 3π sobre 2, e aí completa uma volta que vai ser 2π, belezinha? Então aqui está o π, então o que é o arco π menos x? Significa que eu andei π, voltei x e parei aqui, seria esse arco, tá? E aí olha que legal, qual é o seno dele? Em função do x. Então vocês concordam comigo que o seno de π menos x seria igual ao seno do x? Que os dois aqui, olha, eles têm o mesmo valor que o seno. Então, seno de π menos x seria igual ao seno de x. O seu cosseno, por exemplo, o cosseno de π menos x, ele não vai ser igual ao cosseno de x, né? Que ele vai pegar aqui nesse quadrante, então vai ser negativo. Então, vai ser menos cosseno de x. Se eu quero calcular a tangente, que seria a tangente de π menos x? Fazer os três principais, né? A tangente de x ela é positiva, porque ela vai pegar aqui em cima. Lembrando que a retinha da tangente está aqui fora, certo, galera? Então, a tangente do π menos x ela vai estar lá embaixo. Então, vai ser menos tangente de x. Certinho? Essa que é a ideia da redução do primeiro quadrante. Ó. Eu peguei o π menos x, que está no segundo quadrante, e escrevi ele em função do x. Eu estou escrevendo as suas funções, as suas razões trigonométricas em função do x. Então essa que é a ideia. A gente já aprendeu isso. Só que ao invés de usar expressões como π menos x, a gente está usando lá os valores dos arcos, né? Em radianos ou em graus. Aqui, ó, nesse terceiro quadrante, qual é o simétrico do x? O simétrico do x no terceiro quadrante seria o π mais x. Então aqui eu posso calcular todas as razões para eles. Qual seria o seu seno? O seno de π mais x. Ela seria aqui, ó, se você buscar até a retinha do seno, vai bater na parte negativa. Então vai ser menos seno de x. Se eu quero buscar o seu cosseno, tem que pegar na parte negativa também. Então, o cosseno de π mais x, ele é igual a menos o cosseno de x.
E a sua tangente? Qual é a tangente de π mais x? Olha lá, ó, se você pegar, passando aqui pelo centro, a tangente vai ser a mesma. Então, ele tem a mesma tangente que x. Então, galera, para você não ficar guardando todas essas formas que eu estou passando aqui, aí eu vou pegar aqui e vou guardar com vocês esse carinha aqui, ó. Esse cara, ele está no terceiro quadrante. Então, ó, primeiro, vamos guardar π menos x está no segundo. π mais x é arco do terceiro quadrante, certinho? E o último simétrico do x está no quarto quadrante. E ele é o 2π menos x, certo? E aí, olha, o seu seno aqui. Como é que seria o seno dele? Então, o seno de 2π menos x seria igual a menos seno de x. O cosseno de 2π menos x seria quem? Quem seria o cosseno de 2π menos x, né? Eu ia falar mais, mas está certinho, menos x. Ele é igual ao cosseno de x, que vai bater no mesmo lugar. Então, é igual ao cosseno de x. E, para finalizar, a tangente. O que seria a tangente de 2π menos x? Ela seria igual a menos tangente de x. Então, galera, essas aqui são as reduções ao primeiro quadrante. Lembrando, então, que guarda aqui 2π menos x significa que esse arco ele está no quarto quadrante, certinho? Então essa daqui seria a ideia para a redução do primeiro quadrante. O que eu quero que vocês guardem? Ó? Os quadrantes, porque aí depois o resto a gente já sabe se virar. E aí na hora de ver um exercício, dá para se virar muito bem se a gente decorar só os quadrantes. Tudo bem? Então, ó, eu vou pegar um arquivo novo aqui. Vocês estão copiando, tudo certinho aí, né? Então, copia aí, dá uma pausa no vídeo se for preciso. E aí eu vou pegar um arquivo aqui, novo. E aí eu vou adicionar uma imagem, que é um exemplo aqui, que eu tinha separado pra gente, que é o exemplo 1. Certo? Olha que legal esse exemplo 1 é um exemplo de um exercício de faculdade. Ele fala o seguinte: simplificando a expressão A igual a cosseno de π mais x mais cosseno de menos x mais cosseno de π menos x dividido por seno de menos x, seno de π menos x mais cosseno de x, aí com o cosseno de x diferente de zero, por causa daquele denominador, que a gente vai entender o que é isso, obtém-se o que? Qual é a ideia ali? Então vamos lá, ó, para calcular esse A. Então, o que você vai fazer? Pô, vem aqui e desenha no cantinho, para facilitar a nossa vida, uma circunferência trigonométrica. E aí você faz a retinha do seno e a retinha do cosseno. E sempre, já pratica isso, eu sei que vocês estão praticando. Vem aqui e coloca 0, esse é o π sobre 2, esse seria o π, esse seria o 3π sobre 2, e esse é o 2π. Belezinha? E aí vamos guardar, ó. Ele quer o π mais x. Ou cosseno, vamos escrever até aqui para depois a gente substituir. O cosseno de π mais x. Qual quadrante que está o π mais x? Você vai lembrar aqui, ó. O π mais x, ele está no terceiro quadrante. E lembrando que o x está no primeiro, certo? Por isso que a redução ao primeiro quadrante, porque o x sempre vai estar no primeiro. Então, ó, o π mais x, ele está no terceiro quadrante. Se ele está aqui no terceiro quadrante, o cosseno no terceiro quadrante, ele vai ser negativo. Então, vai ser menos cosseno de x. O cosseno de x vai estar aqui, o cosseno dele vai estar aqui. Então, ó, você troca o π mais x por x e coloca aqui, ao invés de mais cosseno, coloca menos cosseno por causa do quadrante. Beleza?
Cara, com negativo a gente já aprendeu. Qual é o cosseno de menos x? Cara, a gente lembra que o cosseno de menos x, ó, o menos x ele está aqui no quarto quadrante. Então significa que ele vai ter o mesmo cosseno que o x. Então não pode esquecer isso. Então vai ser igual ao cosseno do x. Certo, galera? Olha o próximo. Cosseno de π menos x. Cosseno de π menos x. O que é isso? Vamos lá. Onde está o π menos x? O π menos x ele vai estar aqui no segundo quadrante. Então, ó, esse cara está no segundo quadrante. O cosseno no segundo quadrante é negativo. Vai ser menos cosseno de x. Certo? Então, cosseno de π menos x é a mesma coisa que menos cosseno de x. É assim que a gente vai fazendo, tá? Olha aqui, ó, seno de menos x. A gente já aprendeu também. Seno de menos x, já está até na lousa, ó. Menos x está aqui no quarto quadrante. E no quarto quadrante, o seno é negativo. Então, vai ser menos seno de x. Tudo bem? Seno de π menos x. Vamos lá, ó. Seno de π menos x. Π menos x, a gente já sabe que, ó, no segundo. Então, vamos escrever aqui, ó. Esse cara está no segundo quadrante. No segundo quadrante, o seno, ele é positivo. Vai ser igual ao seno de x. A gente vai substituir por seno de x. E o último ele já está aqui em cosseno de x. Então, ó, eu fiz a redução de todos os arcos a um arco do primeiro quadrante. E agora eu vou substituir na expressão. Então, a expressão A, ela vai ser, no lugar do cosseno de π mais x, eu vou colocar menos cosseno de x. Copio mais aqui, ó, mais. No lugar de cosseno de menos x, eu vou colocar cosseno de x mesmo. Cosseno de x. Aqui, ó, copio mais a expressão. No lugar do cosseno de π menos x, cosseno de π menos x, eu vou colocar menos cosseno de x. Então, ó, menos cosseno de x. Dividido, no lugar do seno de menos x, é menos seno de x. Copio o sinalzinho ali de mais. No lugar de seno de π menos x, eu vou colocar seno de x. E aí eu copio o cosseno de x. Olha o que vai acontecer aqui. Menos cosseno com mais cosseno vai embora. Menos seno com mais seno também vai embora. Então, em cima sobrou menos cosseno x dividido por cosseno x. Isso daqui vai ser menos 1. Menos com mais, menos, certo? E cosseno dividido por ele mesmo vai dar menos 1. Então, a alternativa correta, letra B. Galera, é isso. Então, ó, ao invés de vocês ficarem decorando aquelas regrinhas todas, certo? De π menos x, seno de π menos x, cosseno, tangente. Se você quiser, que foi o quadro passado que eu fiz, você pode gravar. Mas eu acho interessante, nesse caso, vocês guardarem qual é o quadrante de cada um deles. Tá bom? Guardar o quadrante ajuda bastante. Certinho? Alguma dúvida? Tranquilo? De boa? Então tá. Aí, galera, tem só uma observação para a gente fazer referente a esse primeiro grupo que a gente estudou. Vou pegar aqui um arquivo novo, tá? E aí vamos lá fazer uma observação. A observação é o seguinte: se caso o cara pede para fazer o seno de 32π menos x, ou ele pede para calcular o cosseno
que 13π mais x. Certo? Como é que eu sei aonde está o 32 e aonde está o 3? Aí é uma dica muito importante para você guardar. Sempre, sempre, sempre faz isso. Ó. Quando você tem a circunferência trigonométrica, cada volta não é 2π que a gente já aprendeu? Então aqui a gente vai ter 0, 90 e aqui eu dou meia volta, que é π. Aí eu do π eu ando até aqui 370 até completar 2π, certo? Se eu andar de novo, eu vou chegar aqui, então 2π mais meia volta, que é π, vai dar 3π. Então o 3π é congruente ao π. Se eu saio do 3π e ando meia volta, então eu completo 2 voltas, vai dar 4π. Então, o que eu quero que vocês entendam? Toda vez que for um número par, aqui, ó, ele vai estar aqui congruente ao 2π. Então, significa que 32π, sem nada embaixo, né, pessoal? Só 32π. Ele é congruente ao 4π, ao 2π, ele está aqui. Então, o seno de 32π menos x é a mesma coisa que o seno de 2π menos x. Então, vamos repetir. Toda vez que for, ó, π com um número par aqui, 32π, 24π, 6π, 8π. Então, toda vez que for isso, ele vai ser congruente ao 2π. Então, eu posso substituir ele por 2π, certo? E aí, a gente já mata o exercício. Que 2π menos x ele vai estar aqui embaixo, no quarto quadrante. Esse cara é no quarto quadrante. Então, o seno de 2π menos x seria menos o seno de x. Então, no lugar de 32π menos x, no lugar desse seno, eu posso colocar menos seno de x. E a mesma coisa aqui, ó. Se for ímpar, e o x e o π, ele vai estar congruente aqui, ó, ao π. Então, o 13π ele vai estar aqui. 13π significa que ele deu 12π, que são 6 voltas, mais meia volta, parando 13. Então, mais a meia volta ele vai parar aqui. Então, isso daqui é a mesma coisa que o cosseno de π mais x. Então, eu posso substituir por π. E aí, a gente já aprendeu que está no terceiro quadrante esse cara, certo? E o cosseno no terceiro quadrante seria negativo. Então, é uma dica que pode aparecer aí nos exercícios para vocês, tá certo? E aí, guarda essa informação, que ela é muito útil, muito valiosa para ganhar tempo, que é o que a gente mais precisa nas provas. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo, então? Certo? Então, vamos lá. Ainda falando sobre a redução, tem uma outra galera que a gente precisa guardar. Eu não estou desenhando aqui, então quietinho só para desenhar, tá? Ok? Então vou fazer uma circunferência aqui. E aí presta bastante atenção aqui. Mas muita atenção mesmo. Aí, galera, a gente tem essa situação agora. Ó. Aqui, cosseno. E aqui, seno. E aqui está o x. A gente já viu o seno dele. E a gente já viu o seu cosseno. Certo? A gente já viu o seno. E já viu o cosseno. Então, aqui seria o seno de x, aqui não, perdão, aqui o seno de x e aqui o cosseno de x. Tá, observe. E aí, tem aqui no primeiro quadrante junto com ele esse carinho que seria o π sobre 2 menos x. Seria o que? Você vai 90 e volta a x.
que aqui é o 90, né? Então eu tenho aqui 0, aqui vai ser o 90, aqui 180, aqui 270 e agora sim 2000 que vai encerrar. Esse cara, a gente já aprendeu a calcular o seno e o cosseno dele em função do x. Porque esse cara aqui é o complementar do x, vocês lembram? Ele é o complementar do x, porque toda vez que eu tenho dois arcos que somados são iguais a 90, então se eu tenho 90 menos θ, eu tenho o beta, que é 90 menos θ, que seria o complementar dele. Então 90 menos x é o complementar do x. O beta é o complementar de alfa, porque ele é 90 menos alfa. Certinho? Então a gente tem essa relaçãozinha. E a gente aprendeu que o seno do π sobre 2 vai ser igual ao cosseno do x e que o cosseno dele vai ser igual ao seno do x. A gente aprendeu isso lá no ciclo trigonométrico. Então, ó, no lugar do seno dele, eu posso substituir por cosseno de x, e aqui no lugar do cosseno eu posso substituir por seno de x. Certinho? Então esse carinha aqui seria o π sobre 2 menos x. Só que esse π sobre 2 menos x, ele tem os seus simétricos, que estão todos aqui no terceiro, quarto e segundo quadrante. Então, galera, ele vai ter esse pessoalzinho aqui relacionado com ele. Seriam os seus simétricos. Então, o primeiro simétrico do π sobre 2 menos x seria esse cara aqui, que é o π sobre 2 mais x. E aí, ó, vamos guardar. O π sobre 2 menos x, ele é o complementar. Então, ele vai estar no primeiro quadrante. O π sobre 2 mais x, ele está no segundo quadrante. O mais ajuda bastante. O que é π sobre 2 mais x? Significa que eu andei até o π sobre 2, que é 90, e depois eu vou andar mais x aqui. Vou andar mais arquinho. Esse pedacinho aqui, ó, que é o x, esse arquinho, é o mesmo pedacinho que eu tenho aqui e aqui. Por isso que esse cara é π sobre 2 menos x, porque eu voltei, e o outro é π sobre 2 mais x, porque eu andei, eu continuei andando no sentido positivo, que é o sentido anti-horário. E aí dá para escrever o seno e o cosseno e a tangente deles. Aqui, ó, aqui eu até esqueci de escrever a tangente, né? Tangente de π sobre 2 menos x, vocês lembram o que vai ser? Vai ser o inverso da tangente de x. Ou, em outras palavras, é a cotangente de x. Então você pode substituir a tangente pela cotangente, que foi o que a gente aprendeu. Então aqui, galera, ó, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai escrever cada um deles, dos simétricos, do π sobre 2 menos x, em função do x. Então, ó, o que seria o seno de π sobre 2 mais x? Como ele está no segundo quadrante, vai ser positivo. Então, vai ser cosseno de x. O que vai ser o seu seno? Seno de π sobre 2 mais x. Olha lá, ó. O cosseno, desculpa. O cosseno eu acabei de ver. Aqui, ó. O que vai ser o seu cosseno? Se eu pegar aqui nessa parte, baixo, vai ser esse cara negativo. Vai ser menos seno de x. Certo? E o que vai ser a sua tangente?
tangente de π sobre 2 mais x. Como está no segundo quadrante, a tangente é negativa, então vai ser menos cotangente de x. Galera, é fácil de guardar, desde que vocês obedeçam essa regrinha. Sempre que for para reduzir esse cara, π sobre 2 mais ou menos x, toda vez que for reduzir alguém que é sobre 2, π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2, sempre que tiver alguma coisa sobre 2, a gente vai reduzir trocando a função. Se era seno, vai virar cosseno. Se era cosseno, fica seno. E se era tangente, vai ficar cotangente. Porque você deve lembrar que esse cara é o complementar dele. Eles não são simétricos do x. Simétrico do x a gente já aprendeu. Eles são simétricos do complementar do x. Certo? Sabe agora como é que vocês sabem? Aqui nesse quadrante, no terceiro, qual é o complementar dele agora? Ó, esse carinha aqui. É facinho de guardar. Você vai guardar aqui o 3π sobre 2 menos x. De novo, ó, 3π sobre 2 é até aqui. E aí você vai voltar ao x. Por isso que é 3π sobre 2 menos x. Por isso que fica fácil de guardar que é do terceiro quadrante. Que o menos é o sentido de voltar. Então você chegou no 3π sobre 2 e voltou. O menos vai ter o sentido de voltar pra gente aqui. Tá bom? Então, dá pra gente calcular qualquer coisa dele. O que vai ser o seno dele? O seno de 3π sobre 2 menos x. Olha lá, como ele está nesse quadrante, o seno vai ser negativo. E aí você troca o seno por cosseno. Você coloca cosseno de x. Morreu o assunto. Acabou. Certo? Cosseno dele. Como é que é o cosseno do 3π sobre 2 menos x? O cosseno nesse quadrante também é negativo. Então vai ser negativo. Troca o cosseno por seno. Morreu o assunto. E a sua tangente? Mesma coisa. Tangente de 3π sobre 2 menos x. Certinho? Nesse quadrante ela é positiva, então vai ser positiva. Troca tangente por cotangente. Esqueci de trocar. Cotangente de x. É isso, galera. Vamos ver o último cara, quem seria ele? Seria esse carinha aqui, ó. E adivinhe como é que ele vai ser. Ele vai ser o 3π sobre 2 mais x, que é até o 3π, e aí depois eu vou andar mais x aqui. Então ele é facinho de guardar, que ele está no quarto quadrante. E aí a gente vai decidir qual é o seno, cosseno e tangente para ele. O seno dele. Quarto quadrante, seno é negativo. Ó, esse cara que determina o sinal. O seno é negativo. E aí você troca o seno pelo cosseno. O cosseno de 3π sobre 2 mais x. O cosseno no quarto quadrante é positivo. Então vai permanecer seno de x, troca a função. E a tangente de 3π sobre 2 mais x, o que ela é? A cotangente, né? Vamos trocar. E aí, ó, tangente no quarto quadrante é negativo. Então nós temos essas relaçõezinhas também para reduzir ao primeiro quadrante. Então vocês têm aí, ó, duas coisas a serem comparadas, né? Vocês têm o 3π sobre 2 e tem o π sobre 2. Com o π e o 2π, né? Você tem a galera que é o π e o 2π, uma comparação com a outra, que é o π sobre 2 e o 3π sobre 2. Quando for π ou 2π, vai manter a função, certo?
E quando for π sobre 2 ou 3π sobre 2, vai trocar a função. Se é seno, vai virar cosseno e assim por diante. Beleza? Vou pegar outra folha aqui, de novo, e eu quero fazer o exemplo 2 com vocês. Aqui, ó, o exemplo 2. No exemplo 2 ele tem item A e item B, para a gente simplificar essa expressão, tá? Então vamos ver aqui, ó, o item A. Então, de novo, vamos desenhar, ó. Sem a circunferência, a gente não vai funcionar nisso. Sem a circunferência, não vai funcionar. Aí a gente vai ter bastante dificuldade em fazer. Certo? Vamos desenhar aqui os quadrantes. Certinho? E aí vamos colocar a galera aqui, ó. 0. Não esqueça, ó. 0. Esse cara aqui é o π sobre 2. Tirar ele dali. Fiz muito lá em cima, né, galera? Vamos pegar esse negócio aí, vamos descer um pouquinho. Rapaz. Vamos descer um pouquinho. Esse aqui. Aí tá bom agora. Então aqui é o π sobre 2. Aqui é o π. E 3 sobre 2. Então vamos lá, vamos analisar. Ele quer, ó, 3π sobre 2 menos x. Então aonde ele está? Lembra que eu expliquei para vocês, 3π sobre 2, eu andei até lá, menos x, então eu voltei x. Então eu estava aqui e voltei x. Aqui vai estar o 3π sobre 2 menos x. Então, ó, faz desse jeitinho, tá? No terceiro quadrante. O seno no terceiro quadrante é negativo. Então, se é seno, você troca por cosseno. E ó, acabou. Vezes seno de π sobre 2 menos x. π sobre 2 está aqui, volta com aqui π sobre 2 menos x. Ele está no segundo quadrante. Seno no segundo quadrante é positivo. Trocar vai ficar cosseno de x. Certinho? Dividido. π sobre 2 a gente já viu que está no segundo quadrante, né? O π sobre 2 menos x. Cosseno vai virar seno de x. O cosseno no segundo quadrante, desculpa, no primeiro quadrante, eu falei segundo. Aqui, ó, é primeiro quadrante, cosseno é positivo, tá bom? Vezes, e aqui é a mesma coisa, 3π menos 2 menos x. Isso está no terceiro quadrante. Cosseno vai virar seno. No terceiro quadrante, cosseno vai ser negativo. Aí vai ficar assim, ó. Em cima vai ficar menos cosseno ao quadrado dividido por menos seno ao quadrado. E aí, cosseno dividido por seno, isso é cotangente ao quadrado de x. Certo? Isso eu vou mostrar para vocês. Eu não mostrei essas relaçõezinhas aí, não me perdoa. Mas essa daqui principalmente, né? É que a gente vai aprender daqui a pouquinho que tangente é a mesma coisa que seno dividido sobre sex. Eu sou sex, mas não agora. Seno sobre cosseno. Então a cotangente vai ser o contrário, tá bom? Não se preocupe com isso, a gente já vai ver. Então na letra A deu cotangente. Na letra B eu vou fazer a mesma coisa. π sobre 2 mais x, tá aqui, ó. π sobre 2 mais x vai estar no segundo quadrante. Então, ó, segundo quadrante. No segundo, o cosseno é negativo, vai ficar menos seno de x. Vezes π sobre 2 mais x está no segundo. Vai ficar positivo mesmo. Vai ficar cosseno de x. Dividido por cosseno vezes seno. Cosseno vezes seno. Cosseno vai cortar. Seno também. Isso daqui vai dar... Certo? Então, nós temos aí as reduções ao primeiro quadrante.
Beleza? Tranquilão? Aí eu já vou fazer com vocês também a questão das relações fundamentais que eu estava até comentando agora há pouco com vocês. Então vamos lá, vamos falar do arquivo novo aqui. E aí vamos lá para a primeira relaçãozinha, que é a seguinte. Qual que é a relação fundamental da trigonometria? A relação, ela diz que seno ao quadrado para qualquer ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre vai ser igual a 1. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Por quê? Vamos entender o porquê? Lembra aqui do triângulo, retângulo, que a gente já estudou? Sim. Tudo bem. Vou levar um pouquinho mais para cá. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Ele é retângulo aqui. Aí eu tenho aqui Azinho, Bzinho, Czinho, sendo Azinho hipotenusa, B e C catetos. E vamos imaginar o meu arco, meu ângulo X aqui. Tá? A gente aprendeu o seguinte, que o seno de X vai ser B sobre a hipotenusa A. É o cateto oposto B sobre a hipotenusa A. E o cosseno de X é o cateto adjacente C sobre a hipotenusa A. Então, seno e cosseno são isso. Guarda essa informação. Aí, o que a gente vai usar para demonstrar essa forma? Nós vamos usar o teorema de Pitágoras. Tupit, carinhosamente conhecido por nós, que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí eu vou dividir toda essa equação por A ao quadrado. Então eu vou pegar todo mundo aqui e vou dividir pelo quadrado da hipotenusa. Vai ficar assim, ó. A ao quadrado dividido por A ao quadrado, B ao quadrado dividido por A ao quadrado e C ao quadrado dividido por A ao quadrado, dividir todo mundo. Então A ao quadrado dividido por ele mesmo vai dar 1. B ao quadrado dividido por A ao quadrado, vocês concordam que é a mesma coisa que B sobre A ao quadrado? Porque os dois estão elevados ao quadrado, então eu posso escrever assim, né? São potências que têm bases diferentes, mas têm o mesmo expoente. Então eu posso escrever assim, certo? Mas aqui é a mesma coisa. C sobre A, as bases são diferentes, mas têm o mesmo expoente. E aí, galera, olha que lindo. O que é B sobre A? B sobre A é seno de X. E C sobre A é cosseno de X. Então eu posso colocar aqui, ó, 1 igual. E aí aqui eu posso colocar seno de X ao quadrado. E aqui eu posso colocar cosseno de X ao quadrado. E assim eu tenho a relação fundamental. Seno ao quadrado de X mais cosseno ao quadrado de X é igual a 1. Tá? Só salientando, escrever isso, ó, seno ao quadrado de X é a mesma coisa. Pegar o seno e elevar todo ele ao quadrado. Tudo bem? Seno de X ao quadrado, quem está ao quadrado assim, ó, quando você escreve desse jeito, é só o X, tá bom? Então toma cuidado com isso.
Se por um acaso vir assim, seno de x ao quadrado, isso não é a mesma coisa que seno ao quadrado de x. Tá? Para representar o seno ou qualquer função elevada ao quadrado, o quadrado ele precisa vir aqui, ó, entre o seno e o x, tá bom? Nenhum dos dois para representar, certo? Então, aí ó, eu demonstrei para vocês a relação fundamental da trigonometria. Se você pegar qualquer arco e fizer isso, você vai descobrir que dá certo. Se você elevar o quadrado dele, do seu seno, e o quadrado do seu cosseno, você vai ter a relação fundamental obedecida, certinho? Mas como que eu vou usar isso, Bisteca? Quando você sabe o valor do seno, e esse valor não é um dos arcos que você conhece, que a gente já conhece os caras que são do 30, do 45, do 60, os simétricos deles, e conhece 0, 90, enfim, a gente já conhece bastante amplo, mas não conhece todos, né? Então, ó, quando que eu vou usar isso, Bisteca? Numa situação como essa, vamos imaginar aqui, ó, de exemplo. O cara fala para você que o seno de x é igual a 5 sobre 13 e que o x ele é um arco, que ele é maior que o π sobre 2 e menor do que o π. E aí ele pede para você dizer qual é o valor do cosseno de x. Qual é o valor de cosseno de x? O que eu vou fazer? 5 sobre 13 não é nenhum dos arcos que eu conheço. Não sei qual o ângulo que tem o seno igual a 5 sobre 13. Então eu vou usar a relação fundamental. Eu aprendi que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então aqui eu vou substituir por 5 sobre 13. Ó. Vai ficar 5 13avos ao quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E daqui dessa equação eu vou tirar o cosseno. O cosseno aqui é como se fosse uma incógnita. Ele é a nossa incógnita, né? Então 5 sobre 13 vai dar 25 sobre 169 mais cosseno ao quadrado, sempre esqueço essa, cosseno ao quadrado é igual a 1. Então o cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos 25 169 avos. E aí, galera, que a gente tem que fazer a subtração dessas duas frações. Aqui debaixo do 1 não aparece, mas o denominador dele é 1. E o MMC entre 1 e 169 vai ser 169. Vou fazer só do lado direito, tá? 169 dividido por 1, 169 vezes 1, 169. Menos 169 por ele mesmo vai dar 1, vai ficar 25. Então, o cosseno ao quadrado de x é isso. Então, o cosseno de x, o que vai ser? Aqui em cima vai dar 144 sobre 169. Então, vai ser mais ou menos a raiz disso, né? Toda vez que for tirar o quadrado de um lado, passa para lá como mais ou menos. Então, aqui nós temos duas opções. Ou vai ser 12 sobre 13 ou menos 12 sobre 13, que faz toda a diferença. A gente precisa dar a resposta para o x. Por isso que aqui, ó, eu informei isso. O que significa o x ser maior que π sobre 2 e menor que π? Significa que dentro lá dos quadrantes, ele é maior que o π sobre 2, mas ele não vai passar daqui. Ele é menor que o π. Então significa que ele está no segundo quadrante. Então significa que o x está aqui, ó. E se ele é arco do segundo quadrante, o seno é positivo, o cosseno vai ser negativo. Então esse cara aqui ele vai dizer o sinal. Então a resposta, vou colocar em rosinha, o cosseno de x vai ser menos 12 13avos. E aí, galera, a gente pode calcular qualquer uma das relações, certo? Por quê?
a gente viu que secante é o inverso do cosseno. Então, se eu tenho cosseno, eu inverto e acho a secante. Cossecante é o inverso do seno. Dá para achar tangente, porque aí, ó, vamos lá, dentro daqui a gente pode fazer aquela observação. Então, lembra aqui na observação que tangente de x é a mesma coisa que seno sobre cosseno, tá? Lembra disso. E como a cotangente é o inverso, então cotangente é a mesma coisa que cosseno sobre seno. Então dá para calcular qualquer uma das razões trigonométricas. Vou escrever elas aqui para vocês. Então vamos lá, ó. Secante de x é o inverso do cosseno. Cossecante é o inverso do seno. Tangente é seno sobre cosseno. Cotangente, ela é o inverso da tangente, então ela pode ser também cosseno sobre seno. Certinho? Então, essas daqui são as razões que a gente conhece. Secante inverso do cosseno, cossecante inverso do seno, a tangente é seno sobre cosseno e a cotangente é o inverso da tangente, então ela pode ser 1 sobre tangente ou cosseno sobre seno, e a principal de todas que é essa, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Belezinha? Essas são as principais relações. E aí, derivada da fundamental, a gente tem duas. Quais são as duas, Steph? Vamos lá, vamos chamar de primeira e segunda. Não necessariamente pode ser nessa ordem, tá? Galera, para vocês entenderem, pensa comigo, raciocínio. Pega a relação fundamental. E aí a gente vai combinar disso na demonstração. Vamos dividir toda ela por seno ao quadrado. Certo? Então vamos dividir ela toda por seno. Então aqui vai dividir por seno. Vamos pegar todos os termos e vamos dividir por seno. E aí a gente vai ter isso. Seno dividido por seno, 1. Mais cosseno ao quadrado dividido por seno ao quadrado, ó, a gente acabou de ver. Se cosseno sobre seno é cotangente, então cosseno ao quadrado sobre seno é cotangente ao quadrado. Igual 1 sobre seno é cossecante, então 1 sobre seno ao quadrado seria cossecante ao quadrado de x. E essa seria a primeira fundamental. Cossecante ao quadrado é igual a 1 mais cotangente. Essa é a primeira fundamental. Certo? A segunda, ela tem um raciocínio parecido. O que a gente vai fazer? Vou pegar a relação fundamental. E agora, pensa comigo. A gente dividiu ela toda por seno. Aqui agora a gente vai dividir ela toda por cosseno. Então, a gente vai ter isso. Ó. Se eu dividir todos os termos ao quadrado, aí eu já vou passar para vocês ela direto. Olha o que a gente vai ter. O que é 1 sobre cosseno? Secante. E aí a secante é que ela vai ser igual ao quê? Cosseno dividido por cosseno, 1.
E seno dividido por cosseno, tangente. Então, secante ao quadrado é 1 mais tangente. Certo? Então, secante ao quadrado é 1 mais tangente. Certinho, galera? Tudo bem? Então, são essas relaçõezinhas. Aqui, galera, a gente pode pensar em várias coisas. Por exemplo, se eu isolo o seno aqui, eu tenho que seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno. É importante a gente guardar isso. Daqui a gente pode tirar também, se eu isolar o cosseno, ó, que é 1 menos seno. Certo? Então dá pra gente brincar com essas relaçõezinhas aqui. Aqui dá para isolar tangente, aqui dá para isolar cotangente. Dá pra dizer que tangente ao quadrado é secante menos 1. Então cotangente ao quadrado é cossecante menos 1. Tudo bem? E aí, dependendo do que a gente precisar, dependendo da situação, a gente pode usar essas informações. Belezinha? Eu vou dar uma olhadinha aqui. Calma, tempo de gravação, 53. Então dá tempo de eu fazer um exercício com vocês. Vamos lá? Adicionar imagem. Vamos lá para o exercício 1. Então nós antes um arquivo novo. Vamos salvar arquivo novo, agora sim. Tem 3 exercícios que eu quero fazer com vocês. Vamos ver se dá. Ih, já fiz algo parecido hoje. A gente já fez essa hoje. E aí deu cosseno menos 12 sobre 3, que é exatamente o exercício que eu fiz. Aí ele quer a tangente, só vai mudar o valor que ele quer, que é a tangente. Eu vou fazer com vocês também de uma maneira diferente. Tudo bem? Dá pra gente fazer assim também, usando Pitágoras, usando triângulo. Acho que não, acho que eu vou deixar. Na próxima aula eu comento isso com vocês. Tá? O que eu queria dizer é o seguinte, galera. Então, por exemplo, vocês só tem que ficar ligado no quadrante. Tá? Vou pegar aqui um triângulo retângulo. Lembra que é fundamental ela sair daqui, né? Então é exatamente isso. Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Aí vamos imaginar que o x esteja aqui. O que é cosseno? Não é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa? Então, em relação ao ângulo x, posso imaginar que 12 seria o cateto adjacente e 13 seria a hipotenusa. Então, 12 é o cateto adjacente e 13 é a hipotenusa. Certo? Aí eu poderia descobrir esse carinha aqui, ó, vou chamar aqui de B. Descobrir quanto que vale o cateto B. Então, aí eu aplico o teorema de Pitágoras. B ao quadrado mais 12 ao quadrado tem que ser igual a 13 ao quadrado. Então, B ao quadrado mais 144 é igual a 169. Então, B ao quadrado vai ser igual a 169 menos 144. Então, B vai ser a raiz de 25. O B vai ser 5. Beleza? A gente descobriu que o B é 5. E aí, do B, eu posso calcular qualquer coisa em relação ao x. Se eu já tenho o cosseno, o que seria o seno? Seria o cateto oposto, que é 5, dividido pela hipotenusa, que é 13. Só que aí a gente tem que tomar cuidado aqui, ó. Ele falou que está no terceiro quadrante. E aí, no terceiro quadrante, a gente sabe que o seno ele vai ser negativo. Mas a gente pode usar aqui o triângulo para ajudar a gente. Tudo bem? E a tangente, o que ela seria? Aí aqui a gente até explica por que a tangente é seno sobre cosseno. Porque cateto oposto sobre a hipotenusa, que é o seno, dividido pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o cosseno, vai dar exatamente o que é a tangente. Ah lá, porque eu mantenho a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Vai cancelar a hipotenusa
E aí vai dar cateto oposto sobre cateto adjacente. Essa daqui é a tangente. Então, a tangente, você poderia fazer seno sobre cosseno, ou vir aqui, ó. Tangente seria o cateto oposto, que é 12, dividido pelo cateto, cateto oposto, que é 5, dividido pelo cateto adjacente, que é 12. Terceiro quadrante, positivo, certo? E aí dividir 5 sobre 12, ou nem precisa, já está aqui, letra B. Eu vi aqui a letra E, aí ele não dividiu, certinho? Então aqui acabou. Então alternativa letra B. Certo, galera? Isso daqui é uma outra maneira de fazer. Você pode usar fundamental ou pode usar isso. Isso é a mesma coisa que a fundamental, só que ao invés de lá na fundamental eu dividi todo mundo por 3 ao quadrado e aí eu fiz em relação ao seno e cosseno. Dá na mesma. Belezinha? Tranquilo? Qualquer coisa tira print aí. Se fizer pela fundamental também dá certo. Aí tem um novo exercício aqui que é o 2. Aí eu vou fazer pela fundamental ele, tá bom? Ele fala assim, que cosseno de x é igual a 4/5 e o x está no primeiro quadrante. Então ele fala que o cosseno é 4/5 e o x está no primeiro quadrante. E aí ele pede o valor de secante menos cossecante, né? 12 vezes secante menos cossecante, dividido por 1 menos cotangente. Então a gente tem que descobrir qual é o valor do seno, por exemplo, para dizer qual é a cossecante, e qual é o valor do seno também para poder calcular a cotangente. Então, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então eu tenho que seno ao quadrado mais... Já vamos elevar esse cara aqui ao quadrado. 4/5 elevado ao quadrado dá 16/25 avos, igual a 1. Então o seno ao quadrado de x vai ser 1 menos 16 sobre 25. O seno ao quadrado de x vai ser 25 vezes 1, né? Vai dar 25, menos 16 sobre 25. Isso é uma técnica bem legal, né? Esse tipo de subtração ou soma de fração com números inteiros. Ó. Você já pode multiplicar aqui e somar ou subtrair, fazer a operação com o de cima. Então, ó, o seno ao quadrado de x vai ser 9/25 avos. Então, o seno de x vai ser mais ou menos 3/5. Como está no primeiro quadrante, então o seno de x vai ser positivo 3/5. Tá bom? E aí, vamos lá. O que a gente precisa? A gente precisa da secante. A secante é o inverso do cosseno. Então, se o cosseno ele falou que é 4/5, a secante vai ser 5/4. Só inverter. Cossecante. O que é a cossecante de x? Ela é 1 sobre o seno. Então, se o seno é 3/5, ela vai ser 5/3. E a cotangente, ela é o cosseno dividido pelo seno. Então, ela vai ser 4/5 dividido por 3/5. Vai ficar 4 sobre 5 vezes 5 sobre 3. Então, ó, vai dar 4/3. Tangente é 4/3. Primeiro quadrante para todos, então tudo positivo. Tá bom? Eu nem me preocupei. Então o y ele vai ser 12 vezes 5/4 menos 5/3 dividido por 1 menos 4/3. Então,
vai ser o y. 12 que multiplica. Aqui em cima o MMC é 12. 12 dividido por 4, 3, então vai dar 15. 12 dividido por 3, 4, vai dar 20. E aqui, ó, faz aquela técnica. 3 vezes 1, 3, menos 4 sobre 3. Então, ó, vamos lá. Me ajuda aí para poder sair. Aqui dentro, o que vai sobrar? Ó? 15 menos 20 vai sobrar menos 5 sobre 12. Que vai multiplicar o inverso desse cara, que é 4 sobre menos 1. Certinho? Aí, galera, se você quiser já pode multiplicar tudo, porque tudo é uma multiplicação só e vai ser positivo. Então a gente pode cancelar, por exemplo, o 12 aqui e menos 5 vezes 4 vai dar menos 20, dividido por menos 1 mais 20. A resposta vai ser 20. Certo, meus amores? Então é isso. Galerinha, muito bom estar com vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.